Em 22 de março de 2026, a mídia estatal iraniana e contas de redes sociais começaram a circular alegações de que o Irã havia abatido um F-15 americano perto da ilha de Hormuz. Vídeos apareceram online, supostamente mostrando a interceptação. A história se espalhou rapidamente. Em questão de horas, o CENTCOM publicou uma refutação direta no X, classificando a alegação como falsa e declarando que nenhuma aeronave de combate americana havia sido abatida pelo fogo iraniano durante toda a campanha. Mais de 8.000 saídas de combate. 0 perdas para o Irã. O que realmente parece ter acontecido, de acordo com a análise de fontes abertas, é que as defesas aéreas iranianas atiraram em uma aeronave americana. A aeronave lançou sinalizadores como contramedida e então continuou voando. O Irã chamou isso de abate. O CENTCOM chamou a alegação de falsa. Mas aqui está o motivo pelo qual este incidente importa além da disputa imediata. Ele diz exatamente onde a capacidade de defesa aérea do Irã se encontra após quase 4 semanas desta campanha. E diz algo importante sobre o F-15 e que atualmente opera sobre o Irã. O F-15 e Strike Eagle tem sido uma das plataformas mais consistentemente ativas na operação Epic Fury, desde que a campanha começou em 28 de fevereiro. De acordo com imagens divulgadas pelo CENTCOM em 5 de março, os F-15 têm operado sobre o Irã carregados com bombas JDAM, perfuradoras de bunkers GBU-31, juntamente com mísseis Ararai, M120 AMRA-AM. Uma configuração de dupla função que reflete exatamente para o que a aeronave foi projetada. Voar profundamente em território defendido, e atingir alvos terrestres endurecidos com precisão e reter a capacidade de combater qualquer ameaça aérea encontrada no caminho de entrada ou saída. A aeronave tem um recorde invicto em combate ar-ar, ao longo de mais de 3 décadas de serviço operacional. De acordo com análises de defesa publicadas durante este conflito, a família F-15 acumulou mais de 100 vitórias em combate aéreo, sem perdas em engajamentos ar-ar até 2026. A variante atual F-15 carrega um radar de matriz de varredura eletrônica ativa AN/APG-82. Um computador que supostamente pode processar cerca de 87 bilhões de funções por segundo, e o EPWSS, Eagle Passive Active Warning and Survivability System, um conjunto de guerra eletrônica projetado para detectar, classificar e responder a ameaças guiadas por radar. Não é uma aeronave fácil de abater. A tentativa do Irã em 22 de março, de acordo com os relatos disponíveis, não chegou nem perto. No início do conflito, os F-15 demonstraram aparentemente exatamente essa capacidade em uma interceptação de alto risco sobre o espaço aéreo do Catar. De acordo com reportagem do Eurasian Times, citando fontes catares e americanas, aeronaves de ataque Su-24 iranianas, bombardeiros da era soviética voando em altitude muito baixa para evadir o radar, estavam supostamente a 2 minutos de seus alvos na base aérea Al-Udeid e na instalação de GNL de Ras Laffan, quando foram interceptadas e neutralizadas sobre as águas catares. Os F-15E receberam o crédito pela interceptação. Os alvos nunca foram alcançados. É importante ser preciso sobre quais perdas o programa F-15 realmente sofreu neste conflito. 3 F-15E Strike Eagles foram abatidos entre 1º e 2 de março de 2026, mas não pelo Irã. De acordo com uma declaração confirmada do CENTCOM, as aeronaves caíram perto da base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait, devido ao que foi descrito como um aparente incidente de fogo amigo
no qual as defesas aéreas kuwaitianas atacaram por engano aeronaves americanas durante operações de combate ativas que incluíam ataques de mísseis e drones iranianos na área. Todos os 6 tripulantes ejetaram com segurança e foram recuperados em condição estável. As circunstâncias desse incidente, de acordo com a análise de defesa da 1945, envolveram supostamente possíveis falhas de comunicação, IFF, ou identificação amigo ou inimigo, durante um ambiente de defesa aérea extremamente complexo. Mísseis balísticos iranianos. Os drones iranianos e aeronaves de ataque americanas estavam todos simultaneamente ativos no mesmo espaço aéreo. Os sistemas de defesa aérea kuwaitianos, sob essa pressão, supostamente engajaram os contatos errados. O F-15 notavelmente, não está equipado com um sensor de aviso de mísseis para mísseis guiados por infravermelho, o que significa que as tripulações não teriam tido nenhum alerta automático a bordo antes do impacto. O fato de que todos os 6 ejetaram com segurança e sobreviveram é um testemunho dos assentos ejetáveis de 00 ACES 2 e da capacidade de resposta das forças de busca e resgate em terra. A falsa alegação de abate de 22 de março parece, de acordo com investigadores de fontes abertas, de ter tentado reciclar a confusão visual do incidente anterior de fogo amigo ou da tentativa de interceptação de 22 de março, apresentando um vídeo de uma aeronave implantando sinalizadores e continuando o voo como evidência de um abate. A resposta do CENTCOM foi inequívoca. Mais de 8.000 saídas de combate. Nenhuma aeronave americana foi abatida pelo fogo iraniano. A tentativa do Irã de afirmar o contrário, sem destroços, sem capturas de tripulantes, sem qualquer evidência verificável, revela mais sobre o estado do ambiente de informação do Irã do que sobre as perdas de aeronaves americanas. Por que o Irã produz essas falsas alegações? E o que elas sinalizam sobre a guerra de informação que corre paralelamente à militar? Isso é uma análise completa por si só. Inscreva-se se essa for a análise que você quer. Construímos essas equações toda semana. Agora, o que a falsa alegação realmente revela. Aqui está o motivo pelo qual a falsa alegação de abate é estrategicamente significativa, embora tenha sido rapidamente desmentida. O Irã não produz principalmente essas alegações para um público militar. Ele as produz para um doméstico e para um público internacional de países e populações que já estão ansiosos com os efeitos econômicos do conflito. Uma alegação viral de que o Irã interceptou um caça americano, mesmo que não verificada, serve a vários propósitos simultaneamente. Sinaliza para a própria população do Irã que a campanha não é totalmente unilateral. Cria dúvidas nos ciclos da mídia global e, potencialmente, complica a confiança das nações aliadas que consideram se devem contribuir para a reabertura do estreito. A nota analítica honesta, no entanto, é esta. O fato de que as defesas aéreas iranianas supostamente atiraram e quase atingiram um F-15 americano em 22 de março, mesmo sem sucesso, indica que existe alguma capacidade residual de defesa aérea ao longo da costa sul do Irã. Funcionários americanos e analistas de defesa têm consistentemente observado que a superioridade aérea requer manutenção ativa. Os relatórios de que a rede de defesa aérea do Irã foi significativamente degradada são baseados principalmente em avaliações militares americanas, e a verificação independente de qual capacidade residual pode permanecer é limitada. Um único míssil disparado do ombro ou um sistema guiado por radar sobrevivente ainda pode representar uma ameaça mesmo em um ambiente supostamente permissivo. O conjunto de guerra eletrônica EPAWSS do F-15E e as contramedidas de sinalizadores parecem ter feito seu trabalho em 22 de março. Isso não significa que a ameaça seja zero.
O que a cifra de mais de 8.000 saídas realmente representa, vale a pena pausar para considerar. Não são 8.000 aeronaves individuais, são 8.000 missões de combate individuais, decolagens, execuções de ataques e recuperações, realizadas sem uma única perda para o fogo iraniano ao longo de mais de 3 semanas de operações intensivas. Para contexto, analistas de defesa descreveram a Operação Epic Fury como quase o dobro da escala dos ataques iniciais contra o Iraque em 2003. 8.000 saídas nesse ambiente, contra um adversário com a intenção declarada de abater aeronaves americanas, com 0 perdas confirmadas para fogo inimigo. Isso é um ponto de dados operacional significativo, independentemente de se o aparato de propaganda do Irã afirma o contrário. O F-15E Strike Eagle está em serviço desde 1989. Participou de cada grande campanha aérea americana desde a Guerra do Golfo. Seu histórico de combate em engajamentos ARAR nunca incluiu uma perda. A tentativa do Irã em 22 de março de adicionar uma nota de rodapé a esse histórico, através de uma combinação de uma tentativa de interceptação mal sucedida e uma subsequente falsa alegação de sucesso, não teve sucesso em nenhuma das duas frentes. Há um ponto estratégico mais amplo incorporado na decisão do Irã de fazer a alegação em absoluto. Quando uma força militar começa a produzir falsas narrativas de vitória, interceptações que não resultaram em abates, danos que não podem ser verificados independentemente, geralmente é um sinal de que lhe falta a capacidade de relatar vitórias reais. A Força Aérea do Irã esteve supostamente em grande parte em terra durante todo este conflito. De acordo com os relatos, nenhuma aeronave de combate iraniana desafiou de forma significativa aeronaves americanas ou israelenses durante a campanha. A única aeronave iraniana que tentou engajar, o Yak-130 supostamente neutralizado por um F-35 israelense sobre Teherã, estava supostamente em uma missão contra drones, não em uma interceptação de um pacote de ataque americano. O suposto abate de um F-15 é em 22 de março, se encaixa no padrão de uma operação de informação em vez de uma conquista operacional genuína. O F-15 continua a voar missões de ataque. A falsa alegação foi desmentida. Mas o estreito permanece o foco do esforço militar real, não o propagandístico. Os dois não são não relacionados. Cada falsa narrativa que o Irã produz sobre suas capacidades defensivas é uma tentativa de fazer o corredor parecer mais perigoso do que o histórico operacional sugere que é. Compreender a lacuna entre a alegação e a evidência é parte de entender este conflito com clareza. Como a campanha aérea completa se conecta ao esforço para reabrir o Estreito de Hormuz? E como é realmente o cronograma de remoção de minas? Essas análises já estão neste canal. Este vídeo é baseado em relatórios e análises disponíveis publicamente. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações.